Muito bem, então, pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao Inventando História. E esse ano, 2021, não teve carnaval. Mas, apesar dos pesares, você conhece as origens dessa festa que é global? Não? Então, aguenta a vinheta e vamos lá! Muito bem então, pessoal, voltamos aqui e vamos ao vídeo de hoje. Mas antes, aquele pedido amigo, curta esse vídeo, se inscreve no canal, pessoal, é vital que você se inscreva no canal e que você curta para que a gente possa crescer aqui no algoritmo, tá bom? Conto com vocês. Mas olha só, pessoal, indo então ao tema do dia, Carnaval. Eu imagino que vários de vocês que são foliões inveterados, que curtem anualmente essa festa gigantesca, especialmente no Brasil, né, que é o Carnaval, talvez sintam-se um tanto quanto órfãos no ano aí de 2021 por conta dos efeitos ainda da pandemia da Covid-19, né? Mas olha só, você sabe então as origens dessa festa? Bom, para nós que somos brasileiros, parece que nada mais brasileiro em termos de festa do que o carnaval. Entretanto, não é bem assim. E aí, olha só, a própria palavra carnaval está muito ligado a possibilidades, não há de fato nada muito certo, muito definitivo a esse respeito. Eu posso pensar na palavra carros navales, que eu vou explicar daqui a pouquinho, ou carnes levale, né? Porém, pessoal, na realidade, essa é uma festa que possivelmente tem suas origens mas muito antigas, né? Por exemplo, alguns sugerem a ligação do carnaval com uma festa dada à deusa Ísis no Egito Antigo. Outros, por outro lado, também vinculam ela, por exemplo, à questão mesopotâmica no que diz respeito à Babilônia, onde, por exemplo, durante um certo dia no ano, ao longo de um dia no ano, né, em honra ao deus Marduk, que era um dos deuses mais antigos e mais importantes da mitologia mesopotâmica, o rei era levado, olha só, era levado diante da estátua de Marduk, despido de suas insígnias reais ou imperiais e espancado por um sacerdote, para que ficasse bem claro que acima do rei, sempre existia alguém, no caso, o Deus. Então, quer dizer, existia, portanto, um fator aí, convenhamos, profundamente religioso. Agora, se eu pegar, por exemplo, nas origens aí greco-romanas, pontuar aí Grécia e Roma, haja vista que a civilização de Grécia e Roma antiga são muito importantes para a constituição do mundo ocidental, por exemplo, não há dúvidas, né? Nós podemos aí pontuar o tal do carros navales. O que é esse carros navales? Basicamente um carro naval. E aí eram feitas, por exemplo, porque tanto romanos quanto gregos adoravam a deusa Ísis também colocavam Ísis dentro do seu panteão, colocavam uma embarcação, uma barcaça, cheia de oferendas para essa divindade. Então seria o quê? O carros navales. Alguns apontam que a palavra carnaval poderia, não é certo, mas poderia ter essa origem. Agora, uma coisa interessante, pessoal, é que como você pode já reparar nesse início aqui do nosso vídeo de hoje do Inventando História, o carnaval, ele tem possivelmente várias origens e cada povo tem sua própria significação acerca do carnaval. A esse respeito, por exemplo, se pegarmos lá o mundo romano, nós tínhamos as chamadas festas da Saturnália e da Lupercalia, né? Eram festas então em honra a Saturno e também ligadas aí a um certo ar de, vamos dizer assim, de liberdade. Por exemplo, a Lupercalia, ela era festejada, veja você a coincidência, em fevereiro. Fevereiro, que era geralmente um mês muito associado às divindades infernais. Claro que não existia inferno na realidade, no sentido que cristão, a expressão, né, dentro da mitologia romana. Existia uma outra ideia. Mas vamos colocar assim, divindades infernais, mas também era o mês de fevereiro, um mês de purificação. Ou seja, olha que interessante.
Nós pensamos aqui o carnaval em termos de Brasil, geralmente entre fevereiro e março. Claro, ao longo de milhares de anos tivemos várias adaptações de calendário, calendário juliano, calendário gregoriano e por aí vai. Mas é interessante essa coincidência, né? Se pensarmos, por exemplo, que fevereiro, lá dentro da Roma Antiga, tinha esse fator muito ligado aos deuses infernais, ou mesmo, né, a essa ideia de purificação, é bastante interessante pensar a própria essência do carnaval que nós temos hoje. Sobre isso ainda, pessoal, tinha-se muito ali a relação com as orgias, as bacanais, as festas em honra a Baco ou Dionísio, deus da festa e do vinho, né? Onde eram geralmente festas muito marcadas por, vamos dizer assim, uma maior liberdade moral, se podemos assim dizer, dentro dessa proposta aí, né, das bacanais ou das festas de Dionísio. Mas uma coisa que é interessante pontuar aí é a inversão de valores. Veja, mesmo no mundo antigo já existia, por exemplo, nas festas que vão aí se ligar à proposta do carnaval, a ideia de uma inversão de papéis, uma inversão de valores, homem, mulher, rei, escravo e por aí vai. Então era já há muito tempo, era já no mundo antigo o carnaval, ou ainda as reminiscências do que viria a ser o carnaval, uma festa muito ligada à possibilidade de ser, pelo menos naqueles dias de festividade, aquilo que nem sempre o somos na vida real, na vida cotidiana. Veja você, por exemplo, que no exemplo babilônico que eu dei para vocês do espancamento do rei diante do rei do deus Marduk, da estátua do rei Marduk, tem muito essa ideia da inversão de papéis. Eu tenho um rei sendo espancado por um funcionário, por um sacerdote, né? Então, quer dizer, o carnaval tem muito, portanto, essa lógica tanto quanto subversiva na sua essência. Então não, o carnaval não é de fato uma festa comportada. O carnaval não é de fato uma festa com regras morais estabelecidas. Mesmo nas origens mais antigas, né, o carnaval guarda assim um fator aí de desafio, um fator de contestação quase que à ordem até então estabelecida. Legal, né? Mas como será que é, portanto, a ligação, por exemplo, do carnaval, olha só, com o cristianismo, que é o que em muito chega até os nossos dias. Vamos ver? Então vamos lá. Muito bem, então. E olha só, pessoal, quando nós pensamos na ligação, então, do carnaval com o cristianismo, isso vem dentro de um grande contexto histórico. Geralmente, claro, o carnaval ele acontece, por exemplo, entre 40 e 47 dias antes da Páscoa e quase sempre coincide ali com uma fase da lua nova. Você pode reparar que ano após ano, o carnaval ele oscila, claro que levemente, né? Mas ele oscila levemente, então, seja no mês de março, seja no mês de fevereiro. Dentro dessa proposta, por exemplo, que nós entendemos aí então o carnaval, ele estaria muito ligado na sua vertente com o cristianismo à ideia da carnis levale. Olha só a expressão latina, carnis levale, ou seja, o adeus à carne. Por quê? Para o cristianismo, e aí com destaque ao cristianismo católico apostólico romano, é bom que se diga que há vários cristianismos, né? Para o católico, por exemplo, a quaresma deveria ser uma fase de jejum. No caso, né, você evitaria aí alimentos mais ricos, como derivados do leite, carne e por aí vai. Entretanto, né, lembremos que religião é uma questão cultural viva e, portanto, ela se altera aí ao longo do tempo. E ao longo dos séculos, né, essa tradição já se modificou. Tanto que muitos católicos, por exemplo, continuam comendo carne, por exemplo, aqueles que gostam, né, continuam comendo carne normalmente ao longo da quaresma, exceto na Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa, aí sim é comum que católicos abram mão, olha só o adendo, da carne vermelha, o que não significa que ele não possa comer a carne de peixe. Muito embora é muito uma discussão que se faz, né, que é para você então, ok, se você não resiste sem comer carne, você come então um peixinho. Mas não é fazer uma peixada para sua família, né? Comer um peixinho, porque ali é um momento então que você faz um jejum de caráter religioso dentro da Sexta-feira Santa. Agora, é bom que se diga, por exemplo, que o cristianismo tentou, tanto quanto pôde, eliminar o carnaval. Dentro de toda a proposta de liberdade moral, né, de subversão de valores, muitas vezes ao longo da história da igreja, houve sim tentativas bastante enérgicas de acabar com essa festa, muito ligada desde as origens com a Saturnália, Lupercalia e por aí vai, a festas, portanto, pagãs, né? Entretanto,
Não deu certo. A igreja tentou, através de concílios, decretos, perseguições, mortes, acabar com o carnaval, mas não conseguiu. Então, nesse momento, o que ela faz? Ela tenta, então, assumir o carnaval. Olha só, pessoal, um exemplo de hibridismo cultural, né? Ela tenta assumir o carnaval dentro do seu rito, colocando ele, então, como aquela festa totalmente liberta, né? Antes da quaresma, né? Antes daquele período sagrado. A Igreja Católica, por exemplo, via, né, dentro daquela proposta de inversão de valores, de repente o rei vira escravo, o escravo vira rei, aquela coisa toda, com uma forma também de inverter os papéis de Deus e do demônio. Por isso, então, que havia, claro, aí uma oposição bastante forte, né, dentro do cristianismo à festa do carnaval. Porém, aí, ao longo do período, ela acabou se colocando muito dentro dessa ideia de uma festa onde na quarta-feira de cinzas ela termina e, portanto, é o momento da carnes levale, ou seja, do adeus à carne, né? Então você teria que jejuar ali ao longo daqueles 40 dias, né, com relação a esses alimentos em específico. Veja você, por exemplo, que várias religiões a partir de Abraão, como o judaísmo, o cristianismo, o islã, tem o jejum dentro das suas tradições. Que eu diga lá, por exemplo, o famoso Ramadã para os muçulmanos. Olha que interessante. Os cristãos teriam, então, a quaresma, né? Mas a quaresma ela é flexibilizada. Lembrando, então, que eu só não vou comer carne vermelha, por exemplo, lá na Sexta-feira Santa. Ok? Então, olha só a ligação, né? Quer dizer, a Igreja Católica, por um lado, ela tentou combater o carnaval, por outro, ela tentou também trazer isso para dentro do seu rito, incorporando, claro, não beatificando, não santificando de modo algum essa festa, mas colocando ela mesmo meio que dentro do seu calendário aí religioso. Mas e no Brasil? Como é que a festa começa aqui, no nosso Brasil varonil? Vamos conhecer? Então vamos lá! Muito bem! E olha só, pessoal, vamos combinar. Você pode não gostar de carnaval, você pode não pular carnaval, mas convenhamos, não dá para negar que o carnaval, sim, está muito ligado a uma expressão cultural brasileira. O mundo, aliás, né? O mundo, de um modo geral, associa muito de carnaval ao Brasil, tá certo? E olha só, como que chegou essa festa? Né? Como é que essa festa que você viu comigo, que é milenar, que remonta, caramba, Egito Antigo, Mesopotâmia, né? Grécia, Roma, quer dizer, uma festa que não é originária, de fato, do nosso território. Então, como é que chega aqui? Bom, chega com os portugueses, com uma festa colonial chamada de entrudo, essa entrada, essa quase intromissão. O que é o entrudo, pessoal? Existiu o entrudo familiar e o entrudo público, o entrudo comum, vamos dizer assim, né? O entrudo popular. O entrudo familiar, por exemplo, ele estava muito ligado aos eixos das famílias, onde eles faziam pequenas bolotinhas de cera oca e enchiam aquilo com água de cheiro. Eram chamados limões de cheiro. E aí eles ficavam arremessando um contra o outro, aquelas bolinhas, e estourando, e um estourando no outro aquela bolinha. Olha só a festa dos caras lá no período colonial. Arremessavam aquelas bolinhas, né, de cera com água de cheiro, um contra o outro, além de farinha também e tudo mais. Mas era uma festa nesse âmbito, portanto, percebamos, muito mais familiar. Já o entrudo popular, ele acontecia nas ruas das cidades brasileiras. Então as pessoas iam nas ruas e esse entrudo popular, quase sempre ele foi estigmatizado como algo violento, algo incivilizado e por aí vai. Porque também tinha-se ali no entrudo a ideia de sujar o outro. Então jogava-se lama, jogava-se areia, farinha e, de acordo com algumas fontes, até mesmo sêmen e urina eram usados em relação um ao outro nessa guerra essa guerra popular e festiva que era o entrudo popular. Aliás, há alguns relatos que apontam que enquanto aquela massa popular ia nas ruas, né, então festejando, e também tinha toda aquela questão da inversão de valores, escravizados muitas vezes dentro daquele roteiro poderiam se fantasiar e por aí vai, de repente os senhores eram fantasiados e serviçais, aquela coisa toda, então havia a inversão de papéis. Também havia o seguinte, enquanto os populares iam passando pela rua lá embaixo, né, muitas famílias tradicionais, dentro daquela elite colonial, ficavam das sacadas de seus sobrados arremessando líquidos, né, água e outras coisas, sobre a multidão que lá passava.
Perceba que é muito semelhante, por exemplo, a um desfile, né? As pessoas indo desfilando lá embaixo, fazendo aquele festerê todo, né? E as pessoas lá em cima, entre aspas, ali num certo tipo de camarote, bem entre aspas, claro, né? Iam arremessando aquela água e tudo mais na multidão, compondo aquela situação do intrudo. Porém, o intrudo, pessoal, ele acaba no segundo reinado. Já no segundo reinado, em 1841, governo de Dom Pedro II, né, é proibido o intrudo no Brasil, visto então, como falei antes, como uma festa muito selvagem, uma festa barbárica, incivilizada e por aí vai. Agora, por outro lado, se o intrudo é legalmente proibido, e detalhe, policialmente reprimido, havia uma repressão muito forte ao intrudo, então, no Brasil. Por outro lado, a elite imperial começa a criar os famosos bailes, né? Entre aspas, então, os bailes de carnaval, onde se apresentavam com fantasias, tinham música e por aí vai. Agora, é interessante pensar, por exemplo, pessoal, que o carnaval ele se reveste de vários modelos ao longo do nosso continental território. Por exemplo, se eu comparar o carnaval dos estados do Nordeste do Brasil, ele tem peculiaridades bastante significativas, por exemplo, em relação àquele carnaval praticado no Sudeste do Brasil, aí como São Paulo, Rio de Janeiro e por aí vai. Né? Você tem os afoxés, você tem os maracatus, caramba, você tem muitas manifestações. Então o carnaval não é só uma coisa, ele não é, por exemplo, só o samba. Aliás, samba que quando surgiu no Brasil também era perseguido, policialmente falando, também era reprimido e chegou até a ser visto como crime fazer samba. Hoje é a música que embala muitos nós brasileiros, né? E olha só, vai ser em 1984, no governo de Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, por exemplo, que com a arquitetura do genial Oscar Niemeyer, sim, aquele de Brasília, Oscar Niemeyer, famoso Niemeyer, vai ser feito talvez aquele que é o maior templo, né, do carnaval brasileiro, que é a Marquês de Sapucaí, o sambódromo, né, da Marquês de Sapucaí, lá no Rio de Janeiro, onde desfilam as escolas do grupo de acesso, do grupo especial do Rio de Janeiro. Assim como tem no IMB, lá em São Paulo, o desfile, por exemplo, das escolas de São Paulo, em Florianópolis, na Passarela do Samba Nego Querido, o desfile das escolas de samba de Florianópolis e em outras tantas regiões do Brasil. Então, quer dizer, o carnaval ele assume vários contornos, vários matizes dentro do nosso país. Mas é, indubitavelmente, uma festa que move a todos, que para o Brasil, literalmente para o Brasil, não por acaso, a gente até brinca com aquela expressão, né? O ano no Brasil não começa no ano novo, né? O ano no Brasil, ele começa depois do carnaval. Beleza? Espero que tenha curtido essa viagem pela folia, já que você não pôde estar na folia, que tenha então curtido conhecer um pouquinho da história dessa festa tão grande que chacoalha todo o mundo e não só o nosso país há quantos séculos e até mesmo há quantos milênios. Tranquilo? Querido, já sabe, né? Segue a gente lá no Twitter, o @InventandoHST, com história todo dia na tua timeline. Também temos o nosso Instagram, o @canal Inventando História e, claro, não esqueçamos nosso Facebook, o /Inventando História. No mais, é isso. Um fortíssimo abraço e que a força, claro, sempre esteja com você. Tchau, tchau.